E perceba aí, várias perguntas que vão surgir aí. No verso 8, no verso 10, no verso 11. Preste bem atenção. Verso 8. Então lhes disseram, depois de lançar a sorte, que está no verso 7, e a sorte caiu sobre Jonas, os marinheiros agora dizem isso. Quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu pela segunda vez, peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer, morrer, por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Vamos orar, meus irmãos. Deus maravilhoso, ajude-nos a compreender as verdades desse texto. Que todos aqui, Senhor, sem exceção, sejam alcançados com as verdades desse texto, para esse tempo, para esse momento, do qual nos trouxe aqui, Senhor. Que saiamos daqui temerosos, reconhecendo mais uma vez o teu poder, a tua soberania, o teu governo, a tua vontade, o teu querer que se realiza, independentemente da nossa infidelidade. Abre os nossos ouvidos espirituais, nos faz ouvir, Senhor, de fato a tua voz nessa noite. Que haja salvação no nosso meio, que haja reconciliação, que haja amadurecimento, que haja contentamento, alegria, por mais uma vez termos a tua palavra diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, Senhor, trazendo transformação para cada um de nós aqui nessa noite. Perdoa os nossos pecados, é que eu te peço, em nome de Jesus. Como é que o texto vai ser dividido aí, meus irmãos? Duas partes. Do verso 8 ao 13, Deus inquirindo, ou seja, Deus perguntando, Deus interrogando. São 7 perguntas no total aí, juntando as que está no verso 8, depois 10 e 11. 8 perguntas que me faz dar essa ideia de Deus inquirindo, Deus perguntando, Deus questionando. É Deus que está questionando. Deus está usando o mundo ímpio para questionar o crente desobediente, o crente insensível, o crente fraco. Do verso 14 ao 16, Deus ouvindo. Agora, o que impressiona aqui é Deus ouvindo em primeira mão, não o crente desobediente. Deus ouvindo a oração do mundo, dos pagãos,
e não de Jonas. Só depois Jonas vai orar. Verso 17, entrando no capítulo 2, até o verso 10, vai ter a oração, um tipo de salmo de Jonas. Mas Deus ouvindo a oração do mundo pagão. Olha que coisa impressionante, meus irmãos. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que o que tem poder é a oração. A Bíblia não diz que o nome de Jesus tem poder. Há poder em Jesus, mas o nome, pode dizer o nome de Jesus que não. Tem gente que diz aí. O sangue de Jesus tem poder. A Bíblia não diz que o sangue de Jesus tem poder. A morte de Jesus tem poder. Mas a Bíblia diz que a oração tem poder, move. E o impressionante é isso. Quem vai fazer a oração, no capítulo 14, no verso 14, são os pagãos, os politeístas, que já tinham feito as suas orações aos seus deuses. Agora, a partir do verso 14, eles vão orar ao Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro tem misericórdia deles. Então vamos aqui para o início. Os irmãos lembram quando nós tivemos um devocional aqui, como estudar a Bíblia? As irmãs aqui estão aplicando isso na prática. Estudando Tiago, palavras repetidas, contrastes, os verbos. E uma das primeiras coisas que a gente deve fazer quando abre o texto bíblico é fazer pergunta. Fazer pergunta para o texto. Porque as perguntas vão suscitar, pelo menos é para acontecer isso, suscitar naquele que está fazendo pergunta ao texto, a buscar as respostas. Agora, quando o texto já vem com as perguntas, meus irmãos, aí é que fica mais legal ainda. Então veja aí, no verso 8, as perguntas que estão aí. Elas não estão aí aleatoriamente. Essas perguntas aí, que são feitas aqui, elas têm algo que de fato faz sentido elas estarem aqui. Eu vou explicar para vocês isso. Mas vamos pensar aqui no que essas perguntas querem dizer. Os marinheiros chegam diante de Jonas, depois de ter sido questionado pelo capitão, mas ficaram em silêncio. E essa chegada dos marinheiros a Jonas, de alguma maneira, já é o Deus que intervém, que estava dirigindo-os. Ou seja, o Deus que governa. Porque até aqui tudo indica que eles já tinham esgotado todos os seus recursos. Lembre-se, eles eram politeístas. Eles acreditavam em muitos deuses. Deuses para tudo. Eles tinham um Deus específico para o vento, o Deus específico para o mar, o Deus específico para as tempestades. Certamente eles buscaram a resposta para em todos esses seus deuses. E eles não conseguiam obter. Mas eles tinham discernimento de que tinha alguém ali entre eles que era a causa de tudo aquilo que estava acontecendo. Mesmo eles sendo experientes, tendo passado por várias tempestades, mas aquela era diferente, aquele vento era diferente, aquele balançar do barco era diferente. Então, quando eles chegam aqui, há uma certa ação de graça comum de Deus em direcioná-los. O problema está ali com aquele cara, está dormindo lá embaixo. O capitão de vocês foi lá falar com ele. Vão lá. Deus dirigindo o mundo, meus irmãos. E o que é que está por trás de tudo isso? É a vontade de Deus sendo colocada em prática. O que é que Deus quer, meus irmãos? Que Jonas vá para Nínive pregar arrependimento. E Jonas está lá, mudo, calado. Aí chegam esses homens e fazem essas perguntas que parece que não tem nada a ver, né? Mas vamos aqui. Quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Quando eles fazem essa pergunta,
eles têm consciência que provavelmente é ele. Até então, quem é o único nessa história aqui, nesse relato, que não falou? Jonas. Então, provavelmente essa pergunta já tem uma resposta. Eles sabem que é Jonas. Aí veja, meus irmãos, Deus sendo categórico aqui em nos mostrar que ele usa as coisas mais simples, mais óbvias, para dizer que ele está no comando. Às vezes a gente fica querendo ver Deus agir de uma forma assim, que a gente não tem costume de ver e a gente quer ver coisa nova. Mas se lembre que esse fato histórico de Jonas, quando Jesus vai mencionar, é porque as pessoas queriam ver algo sobrenatural. E algo bem natural, essa pergunta. Mas aí, ela vai se aprofundando. Depois que eles perguntam quem é o culpado para tudo aquilo que está acontecendo, eles dizem, qual é a sua ocupação? Tem uma versão que diz, qual é a sua missão? Sabe o que essa pergunta quer dizer? O que você está fazendo aqui? Qual é o propósito de você ter entrado aqui nesse barco? Qual é o propósito? Olha aí, meus irmãos, o mundo perguntando para o crente. Qual é o propósito de estar aqui? É Deus perguntando para mim e para você, qual é o propósito de você ser crente? Por que você vem para a igreja? Por que você trabalha? Por que você faz o que você faz? Qual é o propósito? Que pergunta sem sentido, não é não? Eles começaram até bem. Diz aí para a gente. Quem é o culpado disso aqui está acontecendo? Mas eles querem saber qual é o propósito de Jonas. Sabe o que é isso, meus irmãos? É Deus começando a trabalhar para Jonas fazer o que ele não queria fazer. O que é que Jonas não queria fazer, meus irmãos? Pregar para um povo que não era o povo escolhido. Jonas queria sempre profetizar, como já fez, pregar, profetizar para o seu povo. Povo de Israel. Ele não queria pregar para outro povo. Quanto mais para pagão, que tinham seus deuses. E aí a intenção de Jonas é, eu vou virar as costas, eu vou embora, eu não vou fazer o que o senhor quer. Eu me recuso a pregar. Esse propósito aí eu não vou viver. Eu não vou pregar para pagão. É como se Deus dissesse assim, vai não, é? Pois eu vou fazer nesse caminho. Tu vai pregar para o pagão que eu quero. Tu vai pregar para os ninivitas. Mas no caminho tu vai pregar para pagão, no mesmo nível deles. Tu vai pregar. Deus está cutucando para ele falar. Então eles perguntam, qual é o propósito, qual é a tua missão? Qual é o teu fim de vida? Percebe, meus irmãos, a profundidade dessa pergunta? Qual a sua ocupação? Qual a sua missão? Qual o seu propósito? Qual o seu fim de vida? O que é que tu veio fazer aqui nessa existência? Enquanto tu tem vida. E aí, ele continua e diz assim, de onde você vem? E qual a sua terra? Olha aí, meus irmãos. A pergunta, né, de onde você vem, aponta para um espaço físico, um local. Onde, né? Qual é o teu propósito, a tua missão? Explora o sentido da vida. E aí eles vão terminar questionando. E de que povo você é? Qual a sua cidade? Qual o seu país? Qual o seu sobrenome?
Qual o seu sobrenome? Você é da família de quem? A primeira leitura dessas perguntas parece que o que eles querem saber é quem é Jonas. Quem é Jonas? Mas, na verdade, meus irmãos, quando a gente olha para o contexto, eles querem saber é quem é o Deus de Jonas. É isso que eles querem saber, não se esqueçam. Eles chegam para questionar Jonas, porque eles já questionaram seus deuses. Já pediram perdão aos seus deuses. E a dificuldade estava ali, a tempestade estava piorando. Tinham jogado todo o peso que eles acreditavam que ia aliviar o balançar do barco. E eles fazem esse questionamento, o contexto deixa bem claro que o que eles estão querendo saber não é quem é Jonas de fato, mas de quem é Jonas. Jonas pertence a que Deus? Isso, meus irmãos, é muito, 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 muito importante a gente entender. O que está em jogo aqui é o testemunho dele. E preste atenção se não é assim que a maioria das vezes nós fazemos para querer conhecer quem é uma pessoa. Então você está, vou dar um exemplo aqui, vou ilustrar isso aqui. Porque a resposta de Jonas, olha o que é que ele responde. Ele não diz quem é o culpado, a priori, que a primeira pergunta é essa, né? Quem é o culpado por o mal que está acontecendo, né? Que aconteceu? Ele não vai responder isso aqui. Qual é a sua ocupação? Ele também não vai responder isso aqui. De onde você vem? Qual a sua terra? Ele também não vai dizer, mas ele vai responder de que povo você é. Está aí a resposta dele, ó. Jonas respondeu. Na hora que Jonas vai abrir sua boca, como é que Jonas estava antes? Dormindo um sono de príncipe. Não tinha preocupação nenhuma. O mundo virando de ponta cabeça e Jonas lá de boa. Ele é questionado, fica calado. Aí ele é, mais uma vez, questionado com mais veemência. E quando ele abre a boca, ele vai responder só a última. Aí ele diz, eu sou hebreu. Jonas é todinho eu e você, ó. Todinho eu e você. Tem teologia na cabeça, tem um credo na cabeça, mas é totalmente contraditório. Olha aí. Eu sou hebreu e temo o Senhor. Aí, com essas palavras, que é um credo que ele vai dizer aqui, ele está dizendo de quem ele é. Que é exatamente o que os marinheiros queriam saber. Os marinheiros não queriam saber a priori quem é Jonas, mas de quem ele era. A que Deus ele servia. A que Deus ele tinha propósito, missão. A que Deus ele tinha uma aliança. Por isso, seu sobrenome. Você é parente de quem? Com quem você tem aliança? Aí ele fala com Abraão. Abraão que Deus fez uma aliança com ele. O Deus de Abraão. Eu sou do Deus de Abraão. Está aí, ó. Jonas, sem se perceber, começou a pregar para os pagãos. Na desobediência, na infidelidade, na rebelião, Jonas começou a pregar. Ele começou a dizer, eu sou da família daquele que fez aliança com Deus. Um Deus que eu temo. Teme coisa nenhuma. Uma coisa é você dizer que teme a Deus. Você dizer que teme a Deus. Outra coisa é você viver esse temor. Meus irmãos, onde é que Jonas aqui mostra que teme a Deus? Aqui, aí eu abro um parênteses. Tem pessoas que dizem assim, não sou mais crente. Não vou mais para a igreja não. Porque o pastor pregava isso aqui, mas aí ele fez isso aqui. Ah, tinha um irmão lá que pregava, além do pastor, um diácono, um presbítero, um evangelista. Ele pregava isso aqui e ele caiu no pecado que ele tanto falava. Ele caiu.
Isso não anula o que ele disse. A prática pecaminosa do indivíduo não anula a verdade da palavra, a verdade de quem é Deus. Quando eu olho para esse texto aqui, eu não desacredito que Deus é soberano, e Deus é isso aqui que ele está dizendo. Ó. O Deus do céu que fez, normalmente é a terra e o mar. Ele colocou o mar e a terra. Ele deu ênfase aqui primeiro ao mar, porque era o mar que estava fazendo a turma fazer tudo o que eles aqui fazem. Ele está dizendo aquilo que o credo apostólico. Creu em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar. Ele está dizendo em poucas palavras a doutrina da soberania de Deus, a doutrina do Deus onipotente, a doutrina do Deus onisciente, a doutrina do Deus onipresente. Está tudo aqui, meus irmãos. Está tudo aqui. E olhe como é propício. Quando Jonas abre a boca para falar esse credo, essas verdades, ele está dizendo isso para quem? Para um monte de politeísta, que tem um monte de deuses, como eu disse anteriormente. O Deus do mar, o Deus do vento, o Deus da tempestade. Deus para tudo que é gosto. Aí ele abre a boca agora, o desobediente, que está na prática da desobediência, ele está no caminho contrário, mas ele, na sua infidelidade, Deus o faz vomitar, meus irmãos. A verdade, que Deus é o Deus de tudo. O que Jonas está dizendo é: o meu Deus é o Deus que controla tudo. Ele não é Deus só do mar, ele não é Deus só da terra. Ele é o Deus de tudo, ele é o Criador de tudo. Percebeu aí? Jonas aqui está pregando, meus irmãos. Está evangelizando. E o que mais impressiona é isso. Dentro da sua infidelidade. Ele entrou no barco se isolando completamente dos pagãos. Esnobe, preconceituoso. Eu vou, mas eu vou calado, quieto. Eu não vou me relacionar com esse povo não merece. O que é que esse povo merece? É condenação, é ira de Deus. Não vou me relacionar com esse povo. Vai não, é? Vai, mas tu vai se relacionar como eu quero. Tu vai dizer quem eu sou para eles. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então as perguntas aqui, meus irmãos, não era para saber quem era Jonas, mas de quem Jonas era. Sabe, é tipo, você está conversando com uma pessoa, aí você diz assim: como é seu nome? É fulano. Você é de onde? Aí ele vai dizer assim: eu sou de Canidé. Pronto, aí tu já, né? Se tu conhece Canidé, aí ele vai dizer assim: eu sou de Canidé e eu sou da família franciscana. Eu digo: eita. Aí você vai, né, dizer assim: esse aí é devoto mesmo do São Francisco, sei lá, do santo lá de Canidé. Esse indivíduo aí é católico do pé roxo. Nessa pergunta, a gente acabou identificando de quem ele é. De que ambiente social ele frequenta. Em uma palavra, um idólatra. Aqui eles descobriram que Jonas é monoteísta. Jonas adora um único Deus. Jonas adora o único Deus que é criador de tudo, que está acima de tudo e de todos. Aí presta atenção. Até então, no verso 4, no verso 5, esses marinheiros fizeram essas perguntas. O verso 5 diz: então os marinheiros ficaram com medo. Não está aí na tua Bíblia? E clamavam cada um ao seu Deus. Eles estavam com medo de quê? Da tempestade.
da dificuldade. Estavam com medo. Agora, verso 10. Depois deles ouvirem a revelação, o credo do Deus de Jonas. Olha o que o verso diz. Então, os homens aqui são os marinheiros. Os marinheiros ficaram com muito medo. E lhe perguntaram. Ficaram com muito medo de quê agora? Eles sim temeram a Deus. Um Deus que até então eles não conheciam. Um Deus que até então eles não tinham relacionamento. E quem revelou isso para eles, diz que teme esse Deus, mas na verdade estava vivendo como se não temesse. Aí você vê como a misericórdia de Deus. Por isso que eu morro dizendo, meus irmãos, que uma vez salvo, salvo para sempre. A nossa infidelidade não faz quebrar a aliança com Deus. A gente vai ser castigado, punido, mas Deus não vai nos vomitar da sua presença. Ele vai nos vomitar para a sua presença. É isso que a gente vai ver mais adiante. Mas olha que impressionante, o mundo pagão agora está com medo do Deus verdadeiro. Eles ouviram, escute bem, eles ouviram o credo, a doutrina do Deus verdadeiro pela boca de um crente desobediente. De um que tinha aliança com Deus. E era usado por Deus. Mas que naquele momento ali, não estava dando um testemunho. Mas isso, olha o poder de Deus, é o poder de Deus agindo na infidelidade. Preste bem atenção. O poder de Deus agindo na infidelidade de Jonas e o poder de Deus agindo na incredulidade dos pagãos, dos politeístas, causando temor. Aí, ó. Então os homens ficaram com muito medo, muito medo. Medo, muito medo. E perguntaram. Eles não perguntam assim, ó. O que é isso que você acabou de dizer para a gente? Eles não dizem isso. O que é isso que vocês acabaram de dizer para nós? O que é isso que você acabou de dizer para nós? Você ficou esse tempo todo calado e a gente aqui buscando deuses falsos. Enquanto você tinha um Deus verdadeiro, eles não fazem esse questionamento. Olha aí o que é que eles dizem. O que é isso que você fez? Ou seja, como é que você desobedece a esse Deus? Você é a causa de tudo que nós estamos passando. Como é que você faz isso? O mundo dizendo para o crente, rapaz, tu tem a verdade, tu conheces o Deus criador de tudo e de todos, e como é que tu desobedece ele? E eles dizem isso temendo a Deus. Olha aí, irmãos. Olha aí, ó. Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Mas como é que tu foge da presença desse Deus, Criador de tudo, do mar, da terra, desse mar que está revoltado com a gente aqui? Como é que tu foge da presença dele? Como é que tu fica assim, tão passivo, tão inerte? Olha aí, o mundo, Deus levantando o mundo. Meus irmãos, eu vejo por trás de tudo isso, meus irmãos, para a vida de Jonas, compaixão, misericórdia. Deus perseguindo o Jonas, o infiel, o desobediente, o insensível. Aí, verso 11. Outra pergunta. Olha aí, meus irmãos. Olha o que esses marinheiros perguntam. É por isso, meus irmãos, que eu, junto com alguns comentaristas, acreditamos que esses marinheiros, esse navio todo, foi salvo. Alguns acreditam que não, que depois disso aqui eles continuaram adorando seus deuses. Mas, meus irmãos, olhem para isso aqui. Olha a pergunta deles. A primeira pergunta era: você sabe dizer quem é o causador de tudo isso aqui? Agora,
O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Pronto, eles têm certeza que é Jonas o motivo de tudo aquilo que está acontecendo. De Deus estar balançando aquele barco, ao ponto de virá-lo. Eles sabem disso. Agora pensa por um instante. Por um instante aqui, um instante, pensa aí. Se você está num barco desse, na iminência de morte, você vai pensar na sua mulher, se você é casado, nos seus filhos. Se você não é casado, vai pensar no seu pai, na sua mãe. Você vai pensar nos seus projetos. E aí, nesse pensar todo, você descobre que tudo aquilo que está acontecendo é por causa daquele indivíduo. Com sinceridade, o que é que tu ia fazer? Eu não sei o que é que você ia fazer, mas eu vou dizer o que é que eu ia fazer. Eu pegava este miserável pelos cabelos e eu jogava ele para fora do barco. Eu pegava pelos cabelos sem dó e piedade. A igreja diz amém? Vai dizer, né? Pessoal acha? Pois eu faria isso. Ai, foi tu, miserável. Por causa de ti? Peraí. Só pode vir de um coração transformado fazer uma pergunta dessa para o culpado, meus irmãos. Olha aí o que devemos fazer com você para que o mar se acalme. Olha aí, irmão, a pergunta. Por que eles disseram isso? Está aí a resposta. Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, ficando cada vez mais bravo. Aí eu digo o que é que eu ia fazer, meus irmãos. A ideia, o natural seria esse, não é? Olhar para o mar, o cara, você descobre quem é o culpado, aí quando você descobre quem é o culpado, e ele reconhece que é o culpado, aí você vê as coisas piorando, piorando, piorando. Espera aí. Não quero nem conversa. Vai perguntar para o indivíduo o que é que a gente faz com você? Não vai, né, irmão? Mas eles aqui fizeram isso. Então, eu só posso acreditar que era o Espírito Santo, ó, agindo ali. É o Espírito Santo mesmo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava ali, tá? Tudo foi criado, o Espírito Santo pairando. O Espírito Santo sempre agiu, tá, irmãos? Não é só no Novo Testamento, não. No Antigo também. O Espírito Santo ali, ó. A compaixão, a misericórdia por Jonas. Verso 12. Jonas vai responder, ó. Jonas responde assim, ó. Peguem-me e lancem no mar. Lembra quando eu disse para os irmãos? A prova cabal que Deus governa esse mundo, que Deus intervém nesse mundo aí, no intervém foi quando o capitão disse, levante-se. A mesma palavra que Deus usou no verso 2 para dizer para Jonas, levante-se, vá cumprir o que eu disse. Agora Jonas vai usar uma palavra que Deus já tinha usado. Pegue-me e lance no mar. Vai lá para o verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar. Lançou a ideia de uma arma, de um golpe, eu não sei se essa é a palavra, de um atingimento. Quando Jonas diz, peguem-me e lance no mar, Jonas está dizendo para os marinheiros os lançarem no mar. Mas essa palavra aqui, lancem, e ela vai aparecer de novo no verso 15. E os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram. É a mesma palavra. É a mesma palavra que vai aparecer no verso 3 do capítulo 2, que é a oração de Jonas, que diz o seguinte: pois me lançastes nas profundezas do coração dos mares. Ele está fazendo referência a quem? A quem, meus irmãos? Aqui? A Deus. Então, quando os marinheiros lançam Jonas no mar, é Deus lançando. É Deus usando esses homens para fazer a vontade de Deus. Na perspectiva de Jonas, a gente precisa entender
o que é que ele está querendo com esse pedido. Na perspectiva de Deus, a gente sabe e vai saber mais ainda que isso era um propósito de Deus para que Jonas tivesse um impacto como nunca ele teve na vida dele. Se o balançar do barco, o vento forte, a tempestade, não fez abrir a boca e clamar por socorro a Deus, esse episódio agora o vai fazer, não é? Do verso 17 em diante a gente vai ver isso. Mas o que importa para a gente aqui é entender o que é que Jonas está querendo dizer com esse evento que ele pede que aconteça com ele. Que evento? Me lancem no mar. Vamos ler mais um pouquinho para ver se a gente entende? Pegue-me, estou no verso 12. Pegue-me e lance no mar. Então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Então vamos aqui. O que é que está acontecendo aqui? Quando Jonas pede para lançá-lo ao mar. Isso aqui que nós acabamos de ler. É Jonas querendo dizer que ele está arrependido, que ele assume o seu pecado, ele assume o seu pecado de rebelião contra Deus, e assim é como se ele estivesse dizendo: Senhor, me perdoe, o culpado sou eu. Seria isso? Ou seria isso aqui? O próprio Jonas, na sua rebeldia, arrogantemente, ele deseja morrer. Não tem coragem de se matar, cometer suicídio. Porque se ele quisesse cometer suicídio, ele precisava pegar o barco. Na hora que ele ouviu lá, Deus dizendo: eu quero que você vá para Nínive e pregue lá. Ah, eu não vou morrer, vou me enforcar, vou fazer isso. Ele não tinha desejo de cometer suicídio. Mas parece que o texto aqui dá a ideia de que ele reconhece que é por causa dele que tudo está acontecendo, mas não é um reconhecimento para Deus de seu arrependimento, mas para aqueles que o indagaram. Porque perceba que não aparece o nome de Deus aqui, mas o verso 12 termina sobre vocês. Olha aí. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Mas olha, na arrogância dele. Porque quando ele pede para ser jogado no mar, na situação que estava, tempestuoso, estava piorando, era uma sentença de morte, era para morrer, meus irmãos. Era para morrer. Eu acredito nisso. Era como se ele dissesse assim: eu me sentencio à morte. Eu mereço. Merece mesmo. Mas não é por esse viés. Porque a salvação, ele vai dizer depois, que pertence ao Senhor. E não é só a salvação, é o viver e o morrer. E o que seria isso aqui então? Seria só a arrogância dele? Na perspectiva de Jonas, sim. Mas na perspectiva de Deus, meus irmãos, era já Deus trabalhando no coração desse homem. Perceba que até então, meus irmãos, Jonas estava mudo e estava nem aí para esses pagãos. A ideia dele era: pode morrer tudinho. Eu estou salvo. Pode virar esse barco aqui. Eu já estou salvo. Que se dane eles. Mas agora, ele mostra, mesmo na sua arrogância, meus irmãos, sinais de compaixão pelos pagãos. Sobre vocês aqui, traz essa percepção. Dentro de um coração desobediente, dentro de um coração rebelde, em infidelidade, Deus começa a colocar ali. É assim que você tem que agir. Você tem que sentir a dor do próximo. Não é à toa que o Senhor Jesus, lá em Mateus, né, coloca Jonas com um paralelo com ele. Eis aqui quem é o maior que Jonas.
Por isso que alguns dizem que Jonas é um tipo de Jesus. Que aqui Jonas é um tipo de substituto. Para que vocês não morram, eu vou morrer por vocês. Aí Jesus faz exatamente isso. Para que vocês não morram, eu vou morrer por vocês. O meu sinal que eu dou para vocês é o sinal de Jonas, terceiro dia. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Olha aí, meus irmãos. Um lampejo de misericórdia de Deus para com esses marinheiros e um lampejo para nós. Deus transforma coração, por mais duro que ele seja. Por mais desobediente que você seja, crente. Se você é crente, nessa quebra de braço de sua insensibilidade, seja por raiva, rancor, mágoa, avareza, seja o que for. Na hora que Deus quiser, Ele vai lá e cutuca seu coração e faz você agir de um jeito que você às vezes nem se percebe que está agindo. Porque a minha percepção é essa, que Jonas ali, ele quer tipo ser um mártir. Mas um mártir não reconhecendo a sua falha, o seu pecado diante de Deus. Para depois reconhecer diante dos homens. Aí olha, agora a misericórdia desses homens, para com ele, o culpado. Não se esqueça, do verso 12 para o verso 13, a tempestade piorou. Piorou. Então, tente imaginar a cena, meus irmãos. Os irmãos aqui, a maioria já foi para cinema. Né? Já deve ter assistido filmes de naufrágio. Né? Que você fica dentro dos cinemas, você falta até sentir a água batendo na sua cara. E aquela tensão. Então, é isso aqui, tente entender. A coisa está piorando. Sabemos quem é o culpado. Perguntamos a ele o que temos que fazer. E ele diz, me joguem no mar, que vai acalmar quando vocês me jogarem. E aí, o que é que esses caras fazem? Em vez disso, verso 13. Os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Não vão fazer isso não. É muita crueldade te jogar nesse mar, por mais que você mereça. Não é. Olha aí, se não é, Deus também fazendo esse contraponto de compaixão, meus irmãos. Deus é muito amoroso, meus irmãos. Apesar de quem somos, do que fazemos, o quanto afrontamos, o quanto nós somos hipócritas. Eu temo a Deus. Teme a Deus, corra nenhuma. E mesmo assim, Deus não fulmina a gente, ó. Não acredito nisso aí não. Eu não acredito nisso aí não. Eu não consigo acreditar nisso. Deus é tão bom contigo que não acaba com você, não fulmina você. Você dizendo que não acredita, você fala no que você não acredita, e aquilo que você não acredita não deixa de ser verdade, é verdade, ponto. Eu sou hebreu. Foi isso que ele disse? Temo ao Senhor, o Senhor, Deus do céu que fez o mar e a terra. Ele disse uma verdade que ele não estava vivendo. E mesmo assim, Deus é misericordioso com ele. Aí a turma, né? Porque às vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus, né? Aí eu olhando para Jonas aqui, se eu fosse Deus, né? Quer dizer, Jonas, que você não quer me obedecer, né? Você não quer ir para Nínive, né? Você quer ir lá para os Cafundó, né? Lá para o outro lado do mundo, né? Quer ir, né? Mas depois vai a nado. E o barco você vai a nado. Vou jogar você dentro do mar para você ir a nado. Não é nada disso, né, cara? É Deus querendo que o seu povo, o seu escolhido, seja instrumento de edificação para o mundo. E Deus pega um infeliz desse aqui, nesse momento, Jonas. Jonas devia estar pensando assim, rapaz, esse pessoal não vai me jogar. Olha o que é que o texto vai dizer. Mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais o quê? Tempestuoso contra eles. Está vendo aí? Contra eles quem? Contra os marinheiros. Não vamos jogar você não, vamos dar um jeito de voltar. Isso
quer dizer que esse barco não estava tão longe. Não chegou nem na metade do caminho. De onde eles estavam, deviam estar vendo ainda Jope, né? De onde eles saíram. Para eles querer voltar de barco. Nos barcos menores, né? Nos botes, vamos dizer assim. Mas viu que não dava, o negócio ia dar errado. Aí o que é que esses marinheiros fazem? Eles vão orar, meus irmãos. Eles são os primeiros a orar. Olha aí o que é que o texto vai dizer, verso 14, é o nosso segundo ponto. E Deus vai ouvir a oração desses homens. Eles querem a intervenção de Deus. Que Deus? O Deus verdadeiro. O único Deus. Então, clamaram ao Senhor e disseram, lembre-se, verso 5. Então os marinheiros foram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Agora, com muito medo, eles não clamam mais aos seus deuses, mas ele clama agora ao Deus, o único Deus, o Deus de Jonas, o desobediente, que ele sabe que é desobediente. Está vendo? Os marinheiros estão ensinando aqui coisa para a gente, como aquela ilustração que eu fiz, não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber de igreja, porque fulano fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Não, ele está errado, ele vai ser punido por isso, assim como Jonas foi. Mas o que ele disse continua sendo certo. Então, que Deus me guarde, mas se amanhã ou depois Deus o livre eu cair, tudo que eu preguei até aqui continua verdade, meus irmãos. Continua verdade. Entendeu? Continua verdade. Não deixa de ser verdade, não. Aí o texto diz, então clamaram ao Senhor e disseram, olha a oração desses caras. Não pode ser a oração de alguém que não se converteu, que não se voltou para o Deus. Olha aí. Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem. Olha aí, meus irmãos. Lembra que eu disse? Esse navio provavelmente era um navio de carga. Levava coisas de valor. Esses caras aqui mostram que pessoas valem mais do que coisas. Eles estão com medo, porque eles olham para o mar e o mar está tempestuoso, cada vez pior. E eles sabem, jogar este homem ali, vai morrer. E eles não querem ser acusados de serem assassinos. Aí eles pedem, não nos deixe perecer, não nos matem por nós jogarmos esse homem e sermos diretamente ligados à sua morte. Não faças cair sobre nós este sangue inocente. Olha aí, eles não condenam Jonas. Eles têm um senso de justiça, meus irmãos. Eles entendem que quem deve dar a sentença de morte não é eles, é Deus. E eles pedem a permissão de Deus. Aí ele diz isso aqui, Olha o senso de soberania. Olha o senso de governo nessa oração. Porque tu, Senhor, fizeste, vai fazer, fizeste, ato contínuo. Fez, está fazendo e continua fazendo. É o senso de soberania. É o senso de governo. É o senso da teologia, da doutrina, de um Deus que é o Deus da providência. Tudo está nas suas mãos. Olha aí. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. O que é que eles querem dizer que tu fizeste o que foi do teu agrado? O vento, o mar, tudo aquele reboliço. Olha aí, meus irmãos. Não parece, não, aquela passagem de Jonas, que está vivendo uma tempestade na vida dele, morre os filhos, fica doente, perde os seus bens, perde tudo. Aí ele diz, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos é frustrado. Eu sei que tu está no controle. Depois ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Se eu morrer aqui, eu sei que um dia tu vai me dar um corpo. É senso de que Deus está na providência de tudo, até das coisas ruins. E que Ele se agrada em fazer isso. É porque Deus é um Deus que gosta de machucar,
Não, é porque Deus faz de tudo para que o seu propósito se estabeleça. Nós não temos que olhar simplesmente para os meios, mas para os fins. O mundo, né, para chegar no fim proveitoso, eles sempre querem que os meios sejam agradáveis. Mas Deus é o contrário. É totalmente o contrário. Os fins que glorificam a Deus, existem meios desagradáveis. É só você olhar para a cruz. Salvação, olhe para a cruz. Olhe o meio para chegar à cruz. Foi agradável? A perspectiva humana não foi. Não vai ser diferente aqui, não. Para a gente andar em obediência a Deus, se a gente sair da desobediência, os meios que Deus vai usar é semelhante a esses aqui, é tempestade, porque Ele vai nos balançar. E nesse caso aqui, até humilhar, porque o mundo pagão, onde Jonas desprezava, mostra o seu total apego de misericórdia para com Jonas e fidelidade para com Deus, ao ponto de se submeter desse jeito aqui. Senhor, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. E aí, em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E aí o texto diz que a fúria aqui é ira. Ira. Ele foi jogado no mar para se afogar mesmo, para morrer. A fúria do mar se acalmou. Alguns vão dizer que não, mas esse fúria aí é uma imagem figurada. Mas imagem figurada de quê? Da ira de Deus. Deus se ira. Está aqui. E aí o texto diz que ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Na quarta-feira aqui, nós tivemos a pregação com o irmão Leandro. E o título da mensagem dele é As Atitudes. Ali em Mateus. Capítulo 2, não é isso? As atitudes que nós podemos ter com Deus. E aí ele mostrou atitudes erradas e atitudes corretas. E a atitude correta foi lá com os magos. Eles chegaram, se alegraram, se prostraram e ofereceram oferta ao Senhor. Essa não foi a ação de Jonas, o crente. Ele não se alegrou na presença de Deus, como os magos se alegraram na presença do menino. Um menino, já não era mais na manjedoura, já era na casa ali com Maria, uma mulher simples, uma cidade simples, que não emanava nenhum poder. Eles não viram nada sobrenatural, eles viram um menino. Mas eles se alegraram em estar na presença desse menino. Eles se dobraram, se prostraram, adoraram e entregaram o que eles julgavam de mais precioso para eles, para aquele menino. Ou seja, eles serviram. Esses homens estão fazendo isso, o que Jonas não fez. Isso quer dizer que em algum momento, em algum tempo, a minha vida, a sua vida foi assim, pode estar sendo assim, ou pode ficar assim. Assim como, mesmo sendo crente, eu ser desobediente ao ponto de querer fazer exatamente o contrário daquilo pelo qual Deus me salvou para eu viver. Que lição o Senhor nos traz aqui? Pelo menos duas coisas. Que nós temos responsabilidades. Assim como Jonas teve que assumir responsabilidade por sua desobediência e enfrentar as consequências, nós também devemos reconhecer nossos erros e pecados. Quando cometemos erros, não devemos tentar fugir ou esconder, mas devemos estar dispostos a admitir nossa culpa e buscar o perdão de Deus. Isso nos lembra da importância da humildade e da confissão de pecados em nossas vidas. O que Jonas vai fazer, mas que não fez, o mundo aqui fez.
Um mundo da qual ele não queria se relacionar. E eu me lembro que eu disse isso em outros sermões aqui, se não me engano, no sermão de abertura, no Panorama. Eu disse, como Deus tem sido misericordioso conosco, meus irmãos. Eu tenho me irritado muito com o resultado das eleições, como as coisas têm piorado. E muitos cristãos foram instrumentos para que as coisas ficassem assim. O aborto vai ser aprovado, entendeu? Tem um monte de família aí perdendo seus benefícios. Um monte de pessoas perdendo seus empregos. E eu dizia que eu e você não sejamos instrumentos para isso. E aí muitas vezes eu dizia assim, Senhor, acaba com esse pessoal, castiga esse pessoal. E eu tenho aprendido com Jonas, no livro de Jonas, que a minha oração tem que sempre ser, Senhor, tem misericórdia. Por mais que mereçam, tem misericórdia, salva essas pessoas. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. É isso que eu tenho aprendido com Jonas. Que eu seja um instrumento de misericórdia para esse povo. Mas quando eu digo isso, entenda. Não é passar a mão na cabeça, não. Vou continuar defendendo. Aborto é ilegal. Aborto é assassinato. Eu vou continuar defendendo. Família é um homem e uma mulher. E acabou. Masculino e feminino. Todas essas outras coisas que eu chamo de gambiarra, eu vou continuar dizendo que é errado. Mas vou dizer com amor. Eu não vou dizer com ira. A ira que a Bíblia condena. Mas eu vou dizer com ira, olhando para o comportamento, para a prática. Eu abomino o pecado, mas eu tenho que amar o pecador, a pessoa. Eu tenho que desejar que Deus o salve, sempre. É isso que eu tenho aprendido aqui. E eu não posso viver isso se eu não reconheço os meus pecados, se eu não reconheço a minha rebelião. Não é porque eu fui salvo agora, pronto, porque Deus é misericordioso, Ele sempre vai me perdoar, que eu não tenho que lutar para não desonrar a Deus. Que eu tenho que lutar para pedir perdão porque eu peco. Segunda coisa, que é óbvio, mas que quando a gente está assim como Jonas, a gente perde essa noção. A gente até fala. Eu acredito no Deus soberano, não acredita não. Você sabe que Ele é, mas não vive como. Aí se preocupa demasiadamente com os seus projetos. Jonas tinha todo um roteiro de missões. Não sei, eu não concordo com esse teu jeito aí de querer fazer missão. Não concordo. Olha aí que coisa doida. Eu não concordo. Não. Eu sou crente, mas eu não preciso estar na igreja. Eu sou a igreja que o Senhor vem buscar. É, cara pálida. Mas Deus diz que essa igreja que Ele vem buscar, que é a igreja invisível, tem que estar dentro da igreja visível. Não é você que diz como as coisas têm que ser feitas. É Deus que diz. Não, mas eu não preciso ler Bíblia. Eu não fui chamado para ser pastor. Eu não fui chamado para pregar, para ensinar. Eu sou um crente comum. Mas o texto bíblico diz que aquele que maneja bem a palavra diz para todo mundo. Não diz para a liderança só, não. Crente tem que gostar de Bíblia. Crente tem que gostar de orar. Crente tem que querer orar. Eu não digo nem gostar, querer. Porque quando você quer, você acaba gostando. Crente tem que gostar de estar na comunhão. Eu não vejo a hora Deus vir com a sua glória. Eu não vejo a hora de estar na Nova Jerusalém. Aí aqui na terra, não ama a igreja, os irmãos. E quando eu digo amar a igreja e os irmãos, é você tolerar as dificuldades, os problemas, porque você também é dificuldade, você também é problema em algum tempo, em algum momento. Nós não fomos chamados para viver no mundo. Por isso que Jesus, lá em João, capítulo 17, na oração dele, ele diz para o Pai, Senhor, eu não quero que tu os tires do mundo, mas tu os guardes. E a igreja faz parte do mundo, a gente tem que estar na igreja. Tem que buscar a igreja, senão a gente perde a noção de soberania. E perdeu a noção de soberania, meus irmãos, a gente perde a confiança em Deus. Se a gente perde a confiança em Deus, a gente fica sem sabedoria para saber lidar com as situações. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então veja que até aqui, Deus está dizendo, eu controlo o mundo. Até naquelas coisas que você acha que não tem um controle.
Deus pegou as piores pessoas, os idólatras, para dar uma lição para Jonas e em nós. É como se Deus dissesse, olha, se eu tenho o poder para fazer o que eu fiz com esses marinheiros, você vai fugir de mim? Você não vai fazer minha vontade? Ai. É melhor vir pela obediência. Se você não vier pela obediência, você vai vir pelo castigo. Você vai vir. Lembra que eu dizia, quando eu era menino? Faça isso. Você vai fazer. De qualquer jeito você vai fazer. É melhor você fazer do que apanhar para fazer. Mas normalmente eu apanhava para fazer. Que idiotice, né? Você pode fazer sem apanhar, aí você escolhe fazer apanhando. Quantas vezes a chibata comeu lá em casa, no lombo da negada aí? Vai fazer não, é? Rapaz, é o seguinte, tu vai fazer. Então é melhor tu fazer antes que eu te bata. Pá! Aí ela vai chorando, vai fazer. Por que a gente quer fazer assim com Deus? É melhor a gente fazer antes de apanhar, pessoal. E por que eu digo isso? Pastor, por que o senhor fala tanto isso? É porque a chibata que vai em tu, vai tocar em mim também. Nós somos uma família. Eu vou estar nesse processo também. Entendeu? É por isso. Todo mundo sofreu aqui por causa de Jonas. Simplesmente porque diz, vou virar as costas, eu vou fazer o que eu quero, como eu acho que é certo. Eu vou viver o cristianismo do jeito que eu quero. Então, pegue Romanos, capítulo 11, verso 32, 33, ou é 33, 34, 35, 36. Acho que é isso. Cole no teto da sua... Você acordar assim, abrir o olho, aí você vai ver logo. Olha a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e tal, e tal. Você vai saber que é Deus que manda no negócio. Não é você, não. Vamos ficar de pé, irmãos. Convido os irmãos a vir aqui à frente e vamos encerrar o nosso tempo